Boa tarde, Leal Júnior. Boa tarde, Silas. As novidades de hoje, Leal? Pois é, o deputado Antônio Félix, que é presidente da comissão que trata da regularização territorial dos municípios do Piauí, está convocando a Câmara de Vereadores desses municípios e convocando também os prefeitos para que se possa finalizar um trabalho que está sendo realizado. O que acontece? Eu tenho uma grande preocupação com relação a essa matéria, já fiz até chegar ao conhecimento em conversas com o deputado Antônio Félix. Quando se criaram os últimos municípios no Piauí, data de 95, 96, né? A partir de então, como criaram-se muitos municípios no Brasil, houve uma decisão do presidente Lula em vetar a criação de novos municípios. Se estabeleceu regras para isso, mas o presidente Lula vetou. E a partir daí, não se criou mais qualquer município, a não ser através de decisão judicial, como é o caso de Aroeira do Itaim e Nazário aqui do Piauí. Por exemplo, no Pará tem um município, tem um povoado do Pará que tem 16 mil habitantes, povoado, né? E que atende todas as exigências para se tornar um município. Dista 900 quilômetros da sede do município e não pode ser emancipado em razão dessa lei. Como a lei trata da fusão, incorporação e emancipação, a minha preocupação reside no fato da Assembleia estar fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho muito importante, e depois resultar numa questão de inconstitucionalidade, porque estaria vetado em função de não ter ainda o Senado e o Congresso aprovado um texto que pudesse permitir a criação de novos municípios. Trabalhamos muito quando éramos presidente da UNAL e os deputados hoje continuam trabalhando para ampliar a possibilidade de se criar novos municípios dentro de regras previamente estabelecidas. Mas até hoje isso não aconteceu. Então o deputado Antônio Félix está diante desse fato que preocupa, embora o trabalho dele seja um trabalho importante, o trabalho da Assembleia também, mas a necessidade de verificar se há sustentação constitucional para que isso possa acontecer. O outro fato que tomei conhecimento hoje pela manhã foi com relação à Câmara Municipal de Teresina. Muitas audiências públicas estão sendo marcadas e convocadas. O que ocorre então? Os secretários e auxiliares do prefeito não estão comparecendo. Se convocar, é obrigado a comparecer. Se convidar, não é obrigado a comparecer. E parece que as primeiras solicitações estavam se dando através de convites e alguns não compareceram. Isso não é bom para a boa relação entre o prefeito e a Câmara Municipal. O deputado Luciano, que conhece muito bem como funciona a Assembleia e sabe que na Assembleia, quando se convoca o auxiliar, ele é obrigado a comparecer sob pena de crime de responsabilidade. A Câmara, me parece que estaria tentando resolver essa situação. E o líder do governo, o vereador Edivaldo, né, estaria fazendo essa intermediação. Mas eu percebo que já está havendo um desgaste com relação a isso. Então seria interessante que se pudesse estabelecer um número de audiências públicas, convocando auxiliares da prefeitura por semana, para que eles pudessem realmente e fossem obrigados a comparecer para se restabelecer. Porque que adianta uma audiência pública se o órgão municipal encarregado daquelas questões não comparece para dar as suas explicações? De nada valeria. Então eu acho que seria bom que se fizesse como na Assembleia Legislativa, onde os convocados comparecem, dão as explicações e aí então a Assembleia pode adotar as suas providências, né? Essas são as questões que eu traria hoje e posso dizer até que com outra preocupação com relação ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado vem adotando, né, de acordo com legislação federal, a necessidade de acompanhamento em tempo real da execução orçamentária e financeira dos municípios. Iniciou-se com os municípios acima de 100 mil habitantes.
Depois, aqueles municípios até 50 mil, de 50 a 100 mil. E agora estão sendo chamados os municípios menores com menos de 50 mil habitantes, para que até o dia 28 de maio possam já estar em tempo real com esta programação para que o Tribunal de Contas acompanhe a execução orçamentária e financeira. Isso vai dar muito trabalho. É verdade. Nós sabemos que os municípios do Piauí e do Brasil estão passando por dificuldades muito grandes. Estruturas, né? E as estruturas, falta de recursos. Quando o governo federal determina a desoneração de determinados produtos, isso vai bater lá no município. O governo federal faz a gentileza com chapéu alheio. Municípios e estados pagam, porque deixam de arrecadar. E não vem nenhuma compensação financeira nesse sentido. E aí, cada vez, a situação vem piorando, além da questão da má gestão, né? O Tribunal de Contas do Piauí tem sido muito diligente nesse acompanhamento, nós devemos reconhecer. Mas eu poderia até ousar aqui em sugerir que se faça esse acompanhamento, inclusive determinando-se que os pagamentos que forem feitos pelas prefeituras sejam online. Proibir, Silas, o saque daquele história de sacar o dinheiro para guardar no cofre. O que tem de prefeitura aí, que consta no seu balanço, 500, 1 milhão, 1 milhão e 500 em caixa, e não tem esse dinheiro em caixa. Se o pagamento for online, aí não tem problema, porque se sabe, evidentemente, a quem está se pagando. E aí se evitaria aquele famoso saque do recurso na boca do caixa para depois se prestar a conta. E aí começam a acumular os problemas e as prefeituras vão tendo dificuldades em fazer essa prestação. Eu já conversei com alguns conselheiros, com alguns auditores, a ideia acharam interessante, estão amadurecendo essa questão para uma discussão, quem sabe até mexendo na legislação ou propondo uma nova legislação acerca disso, para que se evite que se possa sacar. Há uma despesa miúda de pronto pagamento. Significa dizer o quê? Aqueles recursos necessários para pequenas despesas, se faz um adiantamento para um servidor, ele faz a despesa, completou aquele valor, ele presta conta e recebe um novo valor para isso. Isso aí seria melhor. O certo é que cada vez mais está se cobrando essa transparência com relação aos recursos que são das prefeituras, mas no fundo, esses recursos de prefeituras, estados e da União são do povo, e o povo está querendo saber para onde vai, em razão do Brasil ser um dos países que mais cobra impostos nesse mundo, né? E nós precisamos, evidentemente, estar sempre a par disso, né? Nós estamos com o deputado do PTC, Evaldo Gomes, que nos concedeu uma entrevista onde ele fala da preocupação dele em incentivar aqueles que não cometem infrações no trânsito. Vamos ouvir, por favor. Segundo os dados da CEPETRAN, no ano passado, em 2012, aqui em Teresina foi registrado em torno de 3.645 acidentes. Desse número total, sendo 1.325 com vítimas. Diante do número gritante de acidentes, na capital especialmente, nós estamos apresentando esse indicativo de lei para o governador, sugerindo mesmo que ele possa dar descontos àquele motorista que não cometer nenhuma infração durante o ano, de um ano anterior ao placamento do seu veículo. É um projeto, de certa forma, educativo, porque colabora e contribui para que o motorista fique atento ao dirigir. Sabemos ainda também das infrações cometidas, especialmente por motoristas que andam embriagados. E esse projeto, sem sombra de dúvida, é um projeto que possa aí dar oportunidade para que o motorista ganhe desconto na hora que ele for fazer o emplacamento no IPVA. Pede-se que o governador do estado possa dar até 3% de desconto do IPVA. E sendo que no ano seguinte ele possa ser acrescido de mais 1%. E durante os anos anteriores e os anos depois, possa chegar até 10%. Ou seja, é um indicativo de lei, isso depende muito do governador. Na realidade, nós estamos preocupados muito com essa questão dos altos acidentes que estão ocorrendo no trânsito na cidade de Teresina. E diante disso, nós, na condição de parlamentar, estamos aqui procurando fazer a nossa parte.
De sugerir, né, Leal? É, o indicativo, né? É o indicativo de lei. Ele não tem competência para legislar sobre essa matéria. E eu acho louvável a proposta. O que me preocupa, Silas e telespectadores, é de que há muitos projetos tramitando na Assembleia, uns indicativos, propondo incentivo, propondo que determinadas categorias não paguem isso ou aquilo, e isso termina onerando o Estado. Eu sempre perguntava, quando era parlamentar, quando alguém propunha alguma coisa para diminuir, ou para estimular uma categoria, ou para beneficiar uma categoria, eu perguntava sempre, mas quem vai pagar a conta? Porque alguém tem que pagar. Verdade. E no fundo vai pagar, por exemplo, na questão dos transportes coletivos. Quando se dá aqui um estímulo, um incentivo, gratuidade, né? Uma gratuidade, alguém paga. Quem paga é o outro que está lá todo dia se utilizando. Então a ideia é interessante. Eu acredito que possa ser examinada e estudada não só pela Assembleia, como pela assessoria do governador, mas me preocupa sobre outro aspecto, se nós temos competência para legislar sobre as questões de trânsito. Em princípio, não. Em princípio, não. Quando nós tentamos trazer para as Assembleias Legislativas uma melhor condição e aumentar o seu poder de legislar, essa questão de trânsito é uma delas que estão sempre sobre o estudo e a proposta das representações dos deputados estaduais brasileiros. Porque nós não podemos hoje legislar sobre o nosso trânsito, que cada cidade, cada estado tem as suas questões peculiares. Não podemos legislar sobre recursos minerais nossos e uma série de questões, porque tudo isso vai para o governo federal, para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional cada dia mais abarrotado de questões que não tem, às vezes, condições para decidir, e nós ficamos nos estados à mercê dessas decisões do Congresso Nacional. Seria de uma forma, eu ouvi em uma certa oportunidade, que era o receio de que as assembleias pudessem extrapolar nessas medidas. Mas se estabelecer a nível federal as regras, as assembleias não podem extrapolar. O certo é que as assembleias têm que ter uma nova figuração no contexto nacional. Elas não podem ficar da forma que estão, sem condições de fazer o seu trabalho legislativo. O presidente da Assembleia tem trabalhado nesse sentido no Conselho de Presidentes. Os representantes da Assembleia do Piauí também têm trabalhado na Unali, mas é uma questão muito fechada e não conseguiram ainda, ou não conseguimos no passado, abertura para aumentar o poder de legislar das Assembleias Legislativas do Estado brasileiro. O orçamento, por exemplo, as Assembleias têm pouca participação no orçamento do Estado, como se diz, em emendas. Há pouco tempo começou a indicar emendas que ainda não são, se nem as federais que são, ainda não são impositivas, né? Quer dizer, a gente tem dificuldade, imagine as estaduais, né? Eu digo sempre, Silas, que esse é um dos graves problemas do legislativo brasileiro. São as emendas parlamentares. Elas subjugam os parlamentares. Você coloca como parlamentar de um estado uma emenda para uma determinada obra importante para o desenvolvimento do estado, mas se não votar a favor do governo federal, essas emendas não saem. Eu me lembro que existia no Congresso Nacional há muito, na época, por exemplo, vou citar só porque foi na época dele, Antônio Carlos Magalhães, que era um político de poder, era um político de expressão, né, no cenário nacional, tinha força política, ele lutou muito por esse orçamento impositivo, né? Mas infelizmente não conseguiu. Agora já é uma nova luta. Eu tomei conhecimento de que o presidente da Câmara e do Senado, ambos estão lutando para esse orçamento impositivo, ou seja, aprovou-se o orçamento, as emendas devem sair, tem que sair, para que não fique essa dependência, para que os parlamentares votem com o governo, aqueles que são do governo, e que os que são da oposição, que votem na oposição. Eu acho melhor, digo sempre isso, que todo governo tenha uma oposição, até para abrir os olhos do governo, até para dizer o que alguns
que são membros do governo, não devem ou não querem dizer, ou preferem não se incompatibilizar. Então a oposição é necessária, é muito salutar, é muito importante até para os próprios governantes. Vamos ver se um dia nós possamos ver essas questões na prática e possamos sentir um legislativo cada vez mais representativo e com mais força. Tá certo, tem uma matéria aí que o vereador Dudu está denunciando lá a falta de atenção com a rua climatizada. E o Valteres me dizia que nessa reportagem ele chega a citar da vontade. Que tem isso, Samanta? Me fala aqui. Que ele teria a vontade de ter o Elmano Ferrer como vice do Wellington Dias numa chapa. Seria a vontade do PT, que hoje é vereador. Me mostra a reportagem, por favor. O vereador Dudu do PT denunciou hoje pela manhã na Câmara Municipal de Teresina que a estrutura da rua climatizada no centro de Teresina pode cair e provocar uma tragédia. Vereador, qual é a situação da rua climatizada? Fiquei estarrecido, recebi essa denúncia dos comerciantes, da população que passa naquele local. Um local que é para ser um ponto turístico da cidade de Teresina, do lado da prefeitura de Teresina. É um local hoje abandonado, com vários contadores de energia expostos, fiação saindo. A qualquer momento pode ter uma tragédia lá, como já aconteceu. Crianças já pegaram choque. Na rua da climatizada com a Barroso, tem um buraco aberto da galeria, que além de servir para acidentar idosos, inclusive quando eu estive lá na quinta-feira fazendo a vistoria no local, uma idosa caiu e quase quebrava a perna. E lá eu tive relatos de que motos, bicicletas se acidentam naquele buraco. Afora a Fedentina e fora toda a estrutura que está caindo. Palavra de ordem da nova administração, do prefeito Firmino Filho, é revitalizar. No caso da rua climatizada, que foi um projeto nosso também, ele tem sido usado não só para abrigar a população das altas temperaturas dos BR-Obrós, como também para fazer as feiras de artesanatos mensais, sempre na primeira semana de cada mês. E a rua climatizada vai ser licitada, vai ser consertada? A rua climatizada e a Câmara de Vereadores vão ser todas consertadas e entregue desses projetos. A rua climatizada volta a abrigar toda a população que transita pela região. Vamos desobstruir o beco que fica entre a Igreja do Amparo e a Receita Federal, tirando aqueles quiosques, e volta a ser liberado para o uso da população livremente, melhor iluminado. E a antiga Câmara de Vereadores vai ser um museu de artes visuais. E falando sobre política, o vereador Dudu declarou que Regina Souza é consenso dentro do PT para dirigir o diretório regional do partido. E assegurou que é favorável em 2014 uma composição para o governo do estado do senador Wellington Dias, tendo como vice o ex-prefeito de Teresina, Elmano Ferrer. Não tenho dúvida, o senador Wellington Dias é um importante nome, um importante quadro para 2014, e o ex-prefeito Elmano é um importante nome, um importante quadro para 2014 também. Os dois têm densidade eleitorais gigantesca e nós, o PTB e o PT e outros partidos mais, são da base. Aí então, Léo. Pois é, isso ainda são resquícios da participação do PT na gestão do Elmano. O Elmano teve um desempenho extraordinário em Teresina na eleição passada. Claro. O Wellington Dias não teve, mas tem um desempenho e ainda tem uma liderança muito forte no interior. E são duas forças juntas para esse embate que se aproxima, né? Não tenha dúvida disso. Por isso é que o Dudu está aí já sonhando com um bom tempo de antecipação, né? Léo, volta amanhã, tá certo? Sempre nesse horário aí de 1h30 da tarde. Muito obrigado, Léo.